A guarda sempre fica com a mãe? Não. Porque é muito assim, né? Não fica, gente. Não é sempre com a mãe. A guarda, ela vai ficar com a pessoa que detém melhores condições de cuidar dessa criança. Sim. E não são melhores condições econômicas. A gente acha melhores condições é a pessoa que recebe mais. Não. Eu recebo muita dúvida no sentido de, nossa, eu tô desempregada, eu vou perder a guarda. Ou, eu tô ganhando menos, ele tem um padrão de vida melhor. Eu vou Sim. perder a guarda? Não. Porque não é só o padrão financeiro que vai ser levado em consideração. As pessoas ficam com medo, né, de perder, né? Então, na hora de tomar a decisão, o juiz vai levar em consideração várias coisas. Sim. Primeiro, quem consegue dar uma melhor condição de vida para essa criança, não só uma condição financeira. Aí eu tô falando de cuidado, eu tô falando de carinho, daquela criança, exatamente, que consegue dar mais atenção. Porque às vezes eu tenho uma pessoa com uma condição financeira top, mas ela trabalha o dia inteiro, ela não consegue ficar com essa criança. A criança, na verdade, Não consegue vai nem conviver falar com com a o babá. filho. Exatamente. É quem cria a babá, né? Exatamente. Então, nesse caso, a gente analisa isso, essa melhor condição de vida para essa criança, né? E a gente faz essa decisão, mas também levando em consideração a idade da criança, né? Quando a gente fala de guarda, normalmente a pessoa fala, a guarda sempre fica com a mãe, ou a guarda sempre fica com o pai. Isso vai depender desse fator, melhor condição de vida, e também do momento em que essa criança tá. Se eu tô falando de uma criança que tá amamentando, às vezes é muito difícil de eu... Voltando àquela resposta, a guarda não tem nada a ver com a fixação de residência, né? Então, a guarda, ela pode ser dos dois. Mas a fixação de residência é muito complicada. Eu botar num período de amamentação, por exemplo, com o genitor, porque a Como criança que tira, amamenta. né? Exatamente. Não tem como. Então, tá atrelada à melhor condição de vida e também ao momento de vida dessa criança. A gente tem casos que, é uma criança, o pai foi morar nos Estados Unidos e falou que a criança teria uma melhor condição de estudo lá. De fato, a criança queria, a mãe entendeu esse posicionamento e tudo bem, a gente fez essa alteração de domicílio, né? A guarda continuou compartilhada, mas a gente fez essa alteração de domicílio. E a criança foi. Exatamente. Então, a gente leva em consideração, na tomada de decisão, todos esses fatores. Melhores condições de vida e também essa questão do momento de vida em que essa criança está. Foca aquilo que você já disse anteriormente, é a criança, né? Exatamente. É a criança. É o que a criança vai ter de benefícios, é o que ela vai ter ali o lado certo da vida, podemos dizer assim, né? Mas normalmente a guarda fica com os dois. Com os dois. Respondendo a pergunta, porque a guarda compartilhada ela é a mais comum. Hoje a guarda unilateral ela é medida excepcional, né? Então a gente precisa ter uma genitora ou um genitor que não tem condições realmente de tomar decisões. Então a gente faz a guarda unilateral. Mas normalmente a gente usa a compartilhada. Então, o que é mais comum? Ficar com o pai e com a mãe, com os dois. Guarda compartilhada. E aí a residência que vai depender desses fatores. É isso aí. Aí tem outra pergunta. Em quais casos a mãe poderia perder a guarda? Tem algum, assim, caso específico? A mãe perde. Ou o pai também, né? Que tá pra mãe, mas pode ser pro pai, né? O pai ou a mãe é a pessoa que reside com o filho, né? Existem casos de perda da guarda, de alteração da residência também. Sim. Então, se a criança vivia com a mãe, ela passa a viver com o pai. Se a criança vivia com o pai, passa a viver com a mãe. Então, existe essa possibilidade. E a gente está falando aqui, principalmente, de casos de alienação parental ou abuso e violência de uma criança. Negligência também. Negligência. Dessas condições da criança, né? Que a gente está entrando aí no abandono também. Então, normalmente são esses casos. A alienação parental, a gente está falando de alienar o outro genitor, então estou dificultando a convivência dessa criança com o outro. Isso pode ser um motivo para perda de guarda, pode ser um motivo para alteração da residência, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz. Nem tudo é alienação parental. Sim. Mas existe um ponto que a gente tem que pensar, olha, eu tô fazendo com que o meu filho intencionalmente, né, através das minhas palavras, tenha um ódio em relação a outra pessoa, então provavelmente eu estou alienando. Claro que existem uma série de situações, né, mas pra gente simplificar um pouco. Uma espécie de manipulação, né? E a violência, claro, né, a violência, o abuso e o abandono também.
Então, a gente tem aquela criança que está sendo deixada em qualquer lugar, que está sendo deixada com uma pessoa que não é mãe, não é pai. Então, aquela pessoa que, olha, nunca pode cuidar da criança, acaba deixando nunca com tem família. tempo, né? Exatamente. Então, assim, nesses casos, a gente consegue a alteração dessa residência, tá? Nem tudo faz você perder a guarda. Sim. Né? A gente precisa analisar realmente o caso concreto. Mas, normalmente, nessas situações, alienação parental, abuso, violência, questão também de abandono, a gente verifica isso através de um laudo psicossocial, normalmente, né? E das provas que a gente traz no processo para poder fazer essa inversão do domicílio e até a perda da guarda do outro. Eita,